Pessoal, dando início a mais um programa Contrato Social Podcast, hoje com um amigo, um colega, Dr. Luiz Fernando. Dr. Luiz Fernando, seja muito bem-vindo ao nosso programa Contrato Social. Te agradeço, Thomas, pelo convite. É uma honra estar participando aqui desse podcast. Tenho acompanhado o sucesso dele no Instagram, no YouTube. Quero também deixar meus parabéns aí pela sua iniciativa. Pessoal, aqui eu quero fazer uma apresentação do Dr. Luiz Fernando. Ele é advogado, professor titular de Direito da FAAP, doutor e mestre em Direito pela PUC São Paulo, grande especialista em Direito Público, especialista em Direito Penal Econômico, europeu pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Também diretor de Relações Institucionais do IASP, o Instituto dos Advogados de São Paulo, e membro da Comissão de Direito Administrativo da OAB São Paulo. Autor de diversos livros, Dr. Luiz Fernando. Depois você fala dos seus livros para a gente, para os nossos telespectadores. Aqui a gente tem também um público da Jovem Advocacia. Então, se puder depois falar dos seus livros. Mas antes disso, falar da sua escolha, da sua carreira profissional. O que te levou a ingressar e estudar o direito? Olha, Thomas, eu acho que a minha identificação com o direito, ela inicia com uma certa... o gosto pela política, o gosto pela história e o gosto pela leitura. Acho que esses três fatores foram determinantes. E quando eu comecei a pensar em fazer direito, né, eu justamente imaginei como uma carreira, e de fato isso se concretizou, em que você tem a possibilidade de ser um fator de mudança social. Quer dizer, você tem conhecimentos básicos ali dentro da faculdade que lhe permitem o exercício da cidadania de uma forma mais efetiva. Cidadania tanto como um cidadão em si, conhecendo as leis, conhecendo as instituições democráticas, como um cidadão podendo participar ativamente da política, né? Então, acho que isso foram essas as principais questões que me levaram a buscar o direito. E como é que foi a sua formação na FAAP, Dr. Luiz? Como é que foi a vida acadêmica, os professores na FAAP? Como é que foi aquele momento? Aqui a gente precisa dizer que fomos colegas, né, na FAAP, e que a faculdade que hoje eu dou aula com muito orgulho, muita honra, e a FAAP sempre teve um ambiente muito próximo dos alunos com os professores. Sim. Então, para além da vida com os colegas, né, a vida acadêmica com os colegas, era muito fácil você desenvolver uma relação com os professores. Eu sempre tive uma dedicação, digamos assim, ao estudo, e eu acho que isso também facilitou essa aproximação com os professores. Eu sempre fui monitor ao longo da graduação, né? Monitor do nosso querido Batalha, Introdução ao Estudo do Direito, né? E isso acho que foi determinante, inclusive, para depois eu optar pela docência, né? Eu acho que essa passagem pela monitoria foi muito relevante. É algo que, inclusive, eu estimulo os alunos a buscarem, né? E doutor Luiz Fernando, depois da FAAP, você fez mestrado, doutorado na PUC. Isso. Você escolheu, tem algum professor que te levou para a PUC São Paulo? Como é que foi essa relação depois com o mestrado? Porque assim, a gente vê muitos alunos que saem da graduação, terminam, mas não fazem uma pós-graduação. Você acha que é importante uma pós-graduação stricto sensu ou lato sensu hoje para o profissional no mercado de trabalho? Eu acredito que existem perfis distintos desses dois campos, do estrito e do lato. Acho que uma pessoa que vai para um mercado de trabalho sem tanta preocupação com o ambiente acadêmico, a lato sensu costuma ser a mais adequada. Até porque ele pode ter um enfoque mais específico na questão prática, né, da profissão que ele vai exercer. No que tange as pós-graduações aí de estrito sensu, eu acredito que aí como um requisito para o ingresso na docência. Isso sem dizer daqueles que efetivamente gostam de estudar, se dedicam ao estudo, e qualquer uma dessas facetas aí da pós-graduação é bastante interessante. Hein, doutor Luiz Fernando, agora, daquela época para a nossa atual época aqui, a gente vê as transformações sociais. Como é que você vê a questão dessa evolução
das novas tecnologias para o direito? Como é que você vê esse impacto para o advogado, esse impacto para o cidadão e para o sistema jurídico? Bem, eu acho que as novas tecnologias implementaram uma dinâmica totalmente diferente, por exemplo, da nossa época Sim, de aluno de graduação. Então, assim, na graduação, hoje eu noto que a dinâmica da docência ela mudou completamente. Até porque, se você tiver uma aula exclusivamente voltada àquilo que a gente tinha, que eu chamo de um aluno na condição passiva, né, que fica ali só recebendo o conhecimento, você está fadado ao fracasso. Quer dizer, a questão de você concorrer hoje com o dinamismo de redes sociais, o dinamismo de um vídeo curto, às vezes, que transmite uma mensagem, eu acho que isso renova ou põe desafios para a renovação da docência, né? E no que tange a carreira, sem dúvida nenhuma, compreender as novas tecnologias é algo muito relevante para o desenvolvimento de qualquer carreira jurídica, porque a tecnologia, eu costumo dizer, ela é transversal. Né? Ela passa por todas as áreas. Então, se a gente imaginar hoje um profissional do direito que seja avesso à tecnologia, se ele for para a advocacia, ele não consegue advogar, porque a gente sabe que todo o sistema processual está ligado a questões tecnológicas e vai estar cada vez mais. Nós temos fatos envolvendo o direito, pense, por exemplo, na responsabilidade civil, que estão também atrelados ao uso de mecanismos tecnológicos. Então, um querido colega, amigo nosso também, que está lá na FAP, na área do direito digital, o Renato Opsi-Blum, ele cada vez mais expõe a necessidade de o profissional do direito entender minimamente das questões tecnológicas, né? Então isso, a proximidade, aí, o ingresso, né, do Renato Opsi-Blum na graduação, acho que foi muito positivo para que o curso de graduação da FAP também desse um salto de qualidade. Eu tive a oportunidade, inclusive, de ministrar durante alguns semestres essa matéria do direito digital e ia muito para desenvolver ali a curiosidade dos alunos e tentando trazê-los para que eles mesmos buscassem. Né? É óbvio que, como são uma geração mais jovem, eles têm, inclusive, uma familiaridade maior, muitas vezes, do que eu tinha, por exemplo, nesse momento. Né? Mas foi muito interessante. Eu acho que não dá para ficar sem esse conhecimento. Né? E o direito digital junto com aquilo que eu chamo de uma educação digital. Acho que para a própria cidadania isso é relevante. E doutor Luiz Fernando, na aplicação das provas, como é que vocês na FAP estão realizando as provas? Tem consulta ao Vademecum? Não tem consulta, mas tem consulta ao laptop? Como é que vocês estão fazendo essa... como é que vocês estão preparando esse tipo de formatação dos cursos com essa real necessidade hoje do advogado ou do profissional que tem acesso a tudo? Sim. Eu acho que isso coloca um desafio, e quando eu falo da mudança da docência, pelo seguinte: obviamente que você tem uma certa liberdade de cátedra ali para os professores aplicarem a sua metodologia. Mas me parece que é inescapável, né, você ter que trabalhar com essa nova realidade. O que muda, Thomas? Muda basicamente você não entregar para o aluno uma prova que numa simples consulta você tenha a resposta ali pronta. Entendi. Eu acho que isso demonstra para o professor que o aluno, tendo todos esses instrumentos, ele vai ter maior facilidade de chegar ao conteúdo, mas também desafia o professor a colocar uma prova mais reflexiva para que esse aluno entregue essa resposta, ainda que ele faça uma consulta, seja por meio tecnológico, seja diretamente no Vademecum, o bom e velho Vademecum impresso, né, físico. Mas eu acho que isso muda também. Né? Doutor Luiz Fernando, agora, entrando na parte da sua experiência profissional e acadêmica, não só acadêmica, mas agora dentro do seu lado, na função do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Você também atuou na Controladoria Geral do município, e uma das perguntas que a gente está querendo elaborar aqui é sobre a questão da transparência e eficiência na administração pública deste órgão. Como é que ele funcionava, como é que ele atua e quais são os grandes desafios deste órgão? Então vamos lá. Primeiro, controle, ele se divide, o controle da administração, em órgãos de controle interno e de controle externo. A Controladoria Geral, ela integra a estrutura, no meu caso aqui, da Prefeitura do município de São Paulo, portanto ela é o controle interno da administração pública. Já o Tribunal de Contas do município, onde eu
tenho a honra de estar hoje, ele integra o controle externo da administração junto de outros órgãos. Por exemplo, o próprio Ministério Público também faz o controle externo da administração pública. O que é importante aí, Thomas? Eu acho que a transparência ela é relevante e ela deve ocorrer de dentro para fora, que é o que a gente fala de transparência ativa da administração. E no período que eu fiquei no controle interno, na controladoria, a gente buscou aprimorar o site que era o portal da transparência da prefeitura, né? Então isso, recentemente, inclusive, esse é até uma notícia muito importante, que a controladoria ela recebeu prêmios por isso, né? Por essa transparência que foi lá implementada. Eu lembro também dessa época que outro desafio importante que nós enfrentamos foi a elaboração, capitanear ali a elaboração do decreto envolvendo a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Então você veja que tinha ali uma interconexão com essa questão tecnológica, tanto no portal da transparência como na LGPD. Tinha também ali um projeto que depois foi implementado de você publicar em tempo real o acompanhamento das obras, boa parte das obras na cidade. E aí estaria ligado às secretarias? Sim. Esse das obras, especialmente a determinadas secretarias que têm essa função, essa atividade fim, né? E no tribunal, a transparência também muito relevante dos trabalhos que são ali realizados, né? O tribunal, ele essencialmente vai auditar, né, contratos, auditar e fiscalizar licitações, né, da administração pública, e também tem um papel fundamental na aprovação das contas do executivo, né? O tribunal não propriamente faz um julgamento de aprovação, mas ele faz um parecer favorável ou não a essas contas, já que a aprovação fica por conta do legislativo, no caso da Câmara Municipal. Mas o tribunal ele tem, especialmente na atual gestão do conselheiro Eduardo Tuma, né, que é muito voltado à questão tecnológica, o tribunal tem buscado instrumentos para melhorar, né, a sua eficiência no que tange a essas ferramentas de tecnologia da informação, né? E doutor Luiz, como é que é a colaboração entre as controladorias e tribunais de contas, eu acho que essa união de esforços, pode ser aprimorada para fortalecer o combate à corrupção e à má gestão dos recursos públicos? Isso é muito importante e eu acho que passa pela compreensão da gestão desses órgãos, né? Então, quem estiver à frente da controladoria e aquele que estiver à frente do Tribunal de Contas deve ali entender que a aproximação desses órgãos gera uma sinergia bastante positiva, portanto, para se buscar essa finalidade que é de ambos, quer dizer, a busca do interesse público, a busca do bem comum, e que se evite o desperdício de dinheiro público, o prejuízo ao erário. O que eu tenho visto, por exemplo, em relação à controladoria e ao Tribunal de Contas, é que atualmente houve uma aproximação muito maior, né? Inclusive com iniciativas conjuntas de esclarecimentos de servidores e da própria população. Em termos de cursos, o tribunal tem uma escola superior de gestão e contas que também trabalha com o pessoal da controladoria, trazendo para ilustrar em determinadas situações aquilo que existe hoje para esse controle. Porque, Thomas, tem uma coisa relevante: tanto a Controladoria Geral do Município quanto o Tribunal de Contas, quando trabalham dessa forma conjunta e com transparência, eles também viabilizam aquilo que é tão relevante na democracia, que é o chamado controle social, né? Então, o controle pela própria sociedade. Quando eu estava na controladoria, eu brincava que o ideal seria que cada cidadão fosse um fiscal, né, da prefeitura, um fiscal das contas públicas. E isso, com a maior transparência possível, eu acredito que é o meio mais eficaz de se realizar, de se implementar. Doutor Luiz, agora traga para a gente um caso concreto que você possa falar, algum caso para a gente entender aí se foi bom ou ruim esse controle, essa experiência que você teve lá. Qual que foi o caso que você pegou e viu que impactou? Olha, foram diversos os casos desse período. Muitos deles voltados a, por exemplo, editais de licitação, que o tribunal muitas vezes apontava alguma irregularidade e que a administração
muitas vezes com o apoio da controladoria, conseguia resolver muitos desses apontamentos, fazendo com que a administração entregasse, né, num determinado momento, uma licitação muito mais redonda, digamos assim. Uma administração que realmente tivesse um custo-benefício maior para a sociedade como um todo, né? Não vou aqui pontuar um caso concreto específico, mas eu acho que durante todo esse período, diversas situações vislumbraram ali ou realmente demonstraram o potencial que a atuação do tribunal tem para esse aprimoramento. É bem verdade que a administração tem um tempo diferente do tempo da fiscalização. Então, para o gestor público que está na prefeitura, às vezes é até angustiante, né, que o tribunal, às vezes, ali esteja apontando alguma irregularidade, que acabe determinando ali uma suspensão. O tribunal, inclusive, ele tem diminuído o número de certames suspensos. Eu acredito que boa parte dos conselheiros tem adotado uma estratégia de indicar ou aconselhar a suspensão até que esses apontamentos sejam realizados, mas garantindo uma certa liberdade para o gestor. Entendi, né? para não frustrar também, né? Exatamente, a dinâmica da própria administração. Doutor Luiz, a gente tem um bloco aqui muito especial, que você pode indicar 2 livros. A gente tem um público aí de líderes políticos, de jovens empresários. E aqui eu vou pedir para soltar a vinheta, mas no segundo bloco você poderia indicar 1 ou 2 livros para o nosso público. Então fica aí para você pensar nos 2 livros que você acha que seria bacana indicar. E eu vou pedir para a nossa produção soltar a vinheta. Doutor Luiz, você tem então as ideias de 2 livros que poderia ser comentado, repassado e sugerido para o nosso público? Olha, Thomas, eu gosto muito na literatura, e acho que esse é um clássico, do Dostoiévski. O Dostoiévski tem novelas curtas, muito agradáveis, mas tem o clássico Crime e Castigo, que acaba envolvendo questões psicológicas, jurídicas, etc. Né? Então esse é um dos livros que eu indicaria, eu acho que é imprescindível a leitura. E tem um outro que recentemente eu li e de alguma forma eu tenho me dedicado um pouco a isso. Eu não sei se é propriamente um campo de autoajuda, eu acho que não. Eu acho que é um campo mais de reflexão mesmo e de controle de presença na vida, né? Que é o chamado Poder do Agora. Né? Poder do Agora. Poder do Agora. Poder do Agora é um livro que desperta algumas reflexões que muitas vezes a gente fica quase que envolvido aí por uma dinâmica frenética, né? Muito, muito forte, inclusive em tempos de redes sociais, etc. E às vezes é bom dar uma acalmada, né? Segurar um pouquinho e começar a refletir que a vida talvez não seja esse ritmo tão forte que a gente tem. Muito fácil falar, Thomas. Difícil viver isso. Eu até brinco para as pessoas. Eu falo, olha, eu indico, mas muitas vezes eu mesmo estou penando aqui para aplicar isso na minha vida. Né? Doutor Luiz, você que passou pelo mestrado, doutorado. Conte um pouquinho dos seus livros ou artigos mais importantes da sua carreira e do livro tanto da parte do TCC e depois do doutorado da sua tese. A gente tem aqui muitos advogados que assistem. Eu acho que é legal comentar um pouco das teses e o que você fez de produção científica. É interessante. Você veja só, eu tanto na monografia de final de curso como no mestrado e no doutorado, eu me dediquei bastante à função social de institutos de direito privado. Bacana. E fazia uma interlocução com o direito público, inclusive, nessa perspectiva. Na graduação, eu acabei publicando, inclusive, um livro sobre função social da empresa no direito constitucional econômico. No mestrado, falei sobre função social da posse e as implicações disso a partir, especialmente, da Constituição de 88 e o Código Civil de 2002. E a função social do contrato no doutorado, mas da perspectiva do chamado adimplemento substancial dos contratos. Né? Então, foi algo bastante interessante esse aprofundamento no tema da função social, né? Que era um tema que as pessoas falavam muito no Brasil, mas por ter vindo
né, por influência estrangeira, nem todos se aprofundavam nessa matéria. E um outro livro que eu tive a honra de ser coautor junto com o nosso professor Márcio Pestana, aí já no campo do direito administrativo, foi sobre improbidade administrativa. A gente está, inclusive, para atualizar esse livro. Esse livro foi publicado, salvo engano, em 2018. E na época aqui também um registro interessante, que eu acho que é uma das matérias bastante atuais aí no judiciário. Na época da especialização em direito público, eu escrevi sobre o controle judicial de políticas públicas, que é uma discussão que hoje em dia está bastante quente, né? Por conta de um eventual ativismo, etc. Então, também é um tema que me despertou bastante interesse. Doutor Luiz, entrando agora nessa parte política, fake news, democracia, como é que você vê a questão das fake news, dessa proliferação, né? Praticamente, você vê em todos os lugares aí muito fake news em redes sociais, no cenário político, e como que o direito digital pode contribuir para a proteção da democracia no Brasil? Eu acredito que fake news não são propriamente uma exclusividade do momento atual. Mentira, fofoca, é algo da natureza humana. E na política ela sempre existiu. Qual que é o grande problema das fake news hoje? A forma como elas são disseminadas rapidamente, né? Através de redes sociais. Né? Então eu acho que hoje as fake news agravaram o problema para a democracia, porque você tem dois fatores. A questão da disseminação muito rápida e uma outra questão que é a lógica do algoritmo. Né? Então você acaba criando bolhas que circulam sempre informações do mesmo perfil. Você diz dos grupos. Exatamente. E que acabam reafirmando, é o tal do viés de confirmação. Né? Eu brinco com os alunos até o seguinte, falo, cuidado para vocês não ficarem buscando uma fake news para chamar de sua. Né? Aquela que chega no WhatsApp e você fala, puxa, tá vendo? Olha, eu sempre soube disso, eu sempre falei isso e tal. E eu acho que o risco para a democracia está justamente no gerar essa desinformação. Você prejudica muito o debate público, porque o debate público fica enviesado dentro desses guetos que são formados. Né? Então, eu acho que o direito digital ele tem relevância, tem também relevância da perspectiva da regulação desse fenômeno, regulação legal também. Está difícil de se chegar a um modelo. O PL das fake news também não me parece que era o ideal. Acho que o direito tem mecanismos para coibir essas coisas, mas é uma conduta bastante desafiadora que o Estado vai ter que ter. E em que medida ele vai exercer? Para também não ficar num Estado policialesco e um Estado que desenvolva a censura como um método. Mas acho que o direito digital ele tem sim um papel na reflexão, né, de como fazer essa regulação. E mais do que tudo, eu acho que o direito digital junto com a chamada educação digital. Porque eu acho que a maior vacina, né, e na pandemia a gente falava muito da tal vacina contra a Covid, mas a maior vacina contra a fake news é a instrução do cidadão para não se deixar levar pelas fake news, para não simplesmente reproduzir... Acreditar, né? Exatamente, repassar isso sem o rigor de uma verificação. O grande problema, Thomas, que eu vejo, e você vê que as fake news elas pegam qualquer grau de instrução. Né? Você pode ser um sujeito com pós-doutorado, como você, inclusive, e que pode cair, não aí como você, mas que pode cair numa fake news. O ponto é o seguinte, eu acho que as fake news elas precisam ser checadas. Difícil, porque muitas vezes você recebe de alguém que você tem plena confiança. Verdade. E que recebeu de outro que tem plena confiança. Então fica uma rede de confiança para disseminação. Né? Exatamente. Então acho que esse é o principal desafio. E o risco é você fazer um debate público sem elementos propriamente reais. Né? É a tal da pós-verdade. Não é aquilo que existe, mas é aquilo que se acabou afirmando existir. Doutor Luiz, fale um pouquinho aqui para os nossos... Como é que você pensa, para os nossos telespectadores, como é que você enxerga o equilíbrio entre a liberdade de expressão, né, que é uma questão super importante nas redes sociais, mas ao mesmo tempo a gente vê que existe uma necessidade de uma regulamentação, inclusive para prevenir esses abusos. Como é que você acha que esse processo deve ser realizado? Eu tenho muito receio quando se fala dos limites da liberdade de expressão. Por quê? Porque quando a gente vai ao artigo 5º da Constituição,
nós temos ali garantido como um direito fundamental, né, o direito à livre manifestação do pensamento, vedado o anonimato. O Constituinte vedou o anonimato não foi à toa. Ele vedou o anonimato para que aquele que fale o que quiser, mas que seja uma responsabilidade, punido, eventualmente, por aquilo que disse. Então, o que aconteceu no Brasil e no mundo, acho que é um fenômeno mundial, é que as pessoas começaram a dizer que pela liberdade de expressão elas poderiam falar o que quisessem e ficar impunes. Isso não existe. E não existe do modo como o ordenamento jurídico está hoje. Já não existe, né? Então, o direito poderia dar uma solução no modo como ele está para esse tipo de coisa? Poderia, né? O grande, de novo, desafio aqui é o controle, né, do exercício da liberdade de expressão e da sua eventual responsabilização, da responsabilização desses sujeitos, diante de mecanismos que criam artificialismos nas redes. Então, por exemplo, quando você fala de perfis que não são autênticos, quando você fala do uso de robôs, quando você fala de estratégias que acabam gerando artificialismo dentro dessas redes sociais. Então, acho que esse é o principal ponto. Talvez, em relação a esse mecanismo, as redes sociais, as plataformas, pudessem ter alguma responsabilidade nessa fiscalização. Não uma fiscalização no sentido de ser uma fiscalização que levasse quase que a uma censura, né? Mas uma fiscalização de avaliar comportamentos de perfis e utilização de estratégias que acabam massificando um falso engajamento em determinados setores. E aí eu acho que a grande dificuldade, tem um outro livro que eu recomendo aqui, que é Algoritmos de Destruição em Massa, né? O mundo do algoritmo é muito cruel, né? Então, aquele que sabe usar as redes sociais consegue criar uma onda, criar uma tendência, muitas vezes deletéria, para reputações, para marcas no direito empresarial. Então, acho que na política também, não é? Destruir aí setores, pode ser uma ideologia, pode ser um sujeito em si que tenha uma atuação mais efetiva. Então, eu acho que esses podem ser alguns mecanismos para a gente balizar esse setor na sociedade. Doutor Luiz, o que você acha da inteligência artificial, né? Como é que você vê a aplicação da inteligência artificial no campo do direito ou também em outras áreas, em vários setores econômicos? Como é que você... O que você acha que é um mecanismo, é um algoritmo que está presente hoje no mundo e a gente vê cada vez mais a presença em apps jurídicos. O que você acha da inteligência artificial como uma forma de aplicação nos processos? Bom, primeiro eu acho que o uso da inteligência artificial nos mais diversos setores é irreversível. Para o direito, eu acredito que seja muito positivo, né? Não me parece que vai acabar com a função, por exemplo, do advogado, do operador, mas me parece que vai sim acabar e mudar a forma de trabalhar, por exemplo, dentro de escritórios de advocacia ou de tribunais, né? Então, trabalhos que antes eram trabalhos feitos de uma forma quase que em massa ali, né, de busca jurisprudencial, né, a redação de peças mais singelas ou mesmo de sentenças, né, de decisões, eu acho que tudo isso em algum momento vai acabar sendo tomado pela inteligência artificial e vai reservar para a inteligência humana, né, comportamentos que são muito mais reflexivos, né? Por isso que eu digo que eu acho que em todos os setores a inteligência artificial ela é muito bem-vinda, acho que ela tende a ser bem utilizada, mas ela não coloca de forma alguma a inteligência humana e especialmente a reflexão humana como algo prescindível. Ao contrário, ela continua sendo imprescindível para os processos em todas as áreas, a meu ver. Doutor Luiz, você como professor, como é que você vê o futuro do direito? Né? Quais são, na sua visão, os grandes desafios e também as oportunidades para quem entra no direito nesses próximos anos e especialmente nessas novas áreas de direito digital e proteção de dados? Qual que seria esse mercado para os novos advogados? Eu acho que o mercado do direito digital ele está muito ligado ao apoio do desenvolvimento tecnológico e isso, a meu ver, não vai parar. Então, esse é um mercado que segue. Quanto mais engajado você tiver no conhecimento dessas tecnologias,
melhor você será enquanto um operador do direito nessa área. Em relação ao direito digital, esse aspecto específico. Em relação ao trabalho em si, né, com essas tecnologias, como eu já disse, acho que você tende a ganhar um certo dinamismo e uma qualidade do processo reflexivo. Né? Porque você vai querendo ou não, você vai ter mais tempo para refletir sobre as questões que realmente estão envolvidas, os grandes temas que estão envolvidos em determinados casos. Se você pensar, por exemplo, na triagem de processos nos tribunais superiores, com o volume que nós temos no Brasil, inclusive com o Estado sendo o principal litigante nesses tribunais, muitas vezes com causas absolutamente repetidas, semelhantes, a inteligência artificial ela é inevitável. Né? Ela é um caminho sem o qual você não pode ficar. Né? Doutor Luiz, estamos chegando perto aí do nosso fim do nosso programa, mas eu queria que você colocasse aqui suas considerações finais e falasse um pouquinho, se quiser mandar um recado para a professora Naila, a professora Marina. Fique à vontade. Queria dizer aqui a todos os professores da nossa querida FAAP, eu e o Thomas aqui, doutor Thomas, nos formamos na FAAP, na graduação. Quero registrar aqui a honra e o prazer que é poder dar aula na faculdade onde eu me formei. Dar os parabéns aqui para o professor Fernando José da Costa pela condução da Faculdade de Direito. Professora Naila, um patrimônio lá do Direito FAAP. Né? E também aqui registrar, se me permite, Thomas, os meus parabéns também para o nosso CEO lá da FAAP, que é um querido amigo, né, o Luiz Sobral, e que tem feito um trabalho formidável na consolidação, me parece, da FAAP, especialmente no setor cultural, né, que é realmente um valor daquela faculdade, daquela instituição. Nós que tivemos lá durante o período da graduação, vimos quantas e quantas vezes aquele museu, né, que fica ali no prédio principal, prédio de entrada, da entrada principal da FAAP, como aquele museu recebeu belas exposições e agora passa também voltou a recebê-las. Nós temos aí a inauguração de um cinema na FAAP. Então, a Faculdade de Cinema já era uma das mais reconhecidas, né, no Brasil, e agora cada vez mais com recursos tecnológicos relevantes. E também nós temos aí, até convidar o pessoal aqui para acompanhar, no dia 14, né, nós vamos ter o primeiro debate lá entre os candidatos a prefeito de São Paulo. Na FAAP, e consolidando uma tradição já, né, uma parceria com outros órgãos de imprensa, e que certamente demonstra a relevância da instituição para o desenvolvimento da cidadania. Né? E queria aqui também agradecer mais uma vez o convite que foi feito, dizer que realmente é uma honra estar aqui com você hoje e parabenizá-lo pelas iniciativas que você tem tomado. E eu digo aqui das iniciativas não simplesmente profissionais, no campo profissional, mas também iniciativas sociais que a gente sabe que você desenvolve e que demonstra aí a sua preocupação com aquilo que me parece mais importante no país, que é o desenvolvimento da cidadania. Então, parabéns também por esses fatores que têm conduzido aí a sua trajetória. Pessoal, obrigado pela participação de vocês até esse presente momento e agradecer ao Dr. Luiz Fernando pela belíssima exposição e agradecer também pelas palavras, Dr. Luiz. Muito obrigado, seja sempre muito bem-vindo ao nosso programa Contrato Social Podcast. E, pessoal, até semana que vem.